Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 10 de agosto, hoje a igreja celebra a festa de São Lourenço, diácono. E o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 12, versículos 24 ao 26, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, durante a semana nós estávamos acompanhando a leitura do Evangelho segundo Mateus. E hoje se quebra esta sequência do Evangelho de Mateus, porque hoje o Evangelho que nós acabamos de ouvir é o Evangelho segundo São João, por conta da festa do diácono Lourenço, né? Mas mesmo assim, apesar disso, nós percebemos que existe uma ligação, mesmo com evangelhos diferentes, Mateus e João. Por exemplo, o evangelho de ontem, Jesus dizia o quê? Jesus falava o quê? No evangelho de ontem, Jesus, ele dizia: se alguém me quer servir, me quer seguir, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e me siga, né? E ele vai dizer, né? Ele ainda dizia: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Olha só. E no evangelho de hoje, nosso Senhor começa falando sobre o grão de trigo, né? Ele vai dizer: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde. Olha só a ligação com a vida de ontem. Quem se apega à sua vida, perde. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Mas vamos lá. Jesus começa falando sobre o grão de trigo. E para nós entendermos esse evangelho, né, a gente precisa compreender primeiramente que esse grão de trigo se refere primeiramente à pessoa de Jesus. Sim, ele de fato é esse grão de trigo que cai na terra e morre. A gente sabe que para uma semente, ela só produz frutos se ela morrer. Sim, a semente que é lançada no chão, na terra, para ela germinar e para ela produzir o fruto, ali debaixo, na terra, ela precisa morrer. É morrendo que produz o fruto. Então, Jesus é o grão de trigo que cai na terra e que vai morrer. E qual é o fruto da morte de Cristo? O fruto da morte de Cristo é a nossa vida e salvação. Então, Jesus é este grão de trigo primeiro. É claro que nós podemos aplicar em nós, e Jesus fala para os seus discípulos e hoje para nós, que nós também temos que passar pela morte, né? Então, nós somos o grão de trigo que temos que morrer. Morrer para nós mesmos, morrer para o pecado, morrermos para este mundo, para que possamos produzir frutos de vida eterna, fruto de justiça e santidade, de vida nova. Então, a experiência da morte e ressurreição. Isso nos faz lembrar também a graça batismal. No dia que fomos batizados, por exemplo, São Paulo vai dizer que pelo batismo nós fomos sepultados com Cristo em sua morte para ressuscitarmos para uma vida nova. Morremos para viver, né? Morremos, essa é a dinâmica do reino de Deus, né? São Francisco entendeu isso e disse, né? É morrendo que se vive para a vida eterna. É esta a dinâmica. Então, nós precisamos morrer para muita coisa. No evangelho de ontem, Jesus dizia, né? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E Jesus no evangelho hoje está dizendo, quem se apega à sua vida, perde. Então é preciso morrer para muita coisa, é preciso renunciar.
Quem se apega à sua vida, perde-a. Perdeu a vida eterna. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. O que nós buscamos? Nós buscamos o céu? Nós buscamos a vida eterna? Se é isso que nós buscamos e queremos, desejamos, então temos que fazer morrer tudo aquilo que pertence a este mundo. Tudo aquilo que pode nos impedir de ganharmos a vida eterna. Então, renúncia, morte, para vivermos eternamente. Percebe, meu povo? Essa é a dinâmica do reino, né? Se alguém me quer servir, siga-me. Siga-me. Não tenha medo de seguir Jesus, mesmo que seja exigente. É no seguimento de Jesus que você encontrará a vida, né? Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. E olha só como é que termina o Evangelho. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Você já parou para pensar nisso? Ser honrado pelo Pai do céu. Se você serve Jesus, Deus Pai te honra. Que coisa profunda, meu povo. O Pai o honrará. Meu Pai o honrará. Veja, meu povo. Sigamos Jesus. Sigamos Jesus. Vivamos a fé. Vivamos esse processo de morte e ressurreição. É morrendo que se vive para a vida eterna. Morramos para este mundo, morramos para o pecado, morramos para aquilo que nos afasta de Deus, para vivermos a vida nova, a vida de ressuscitados e vivamos eternamente com Deus nos céus. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.